Parte 4 da nossa aula 1, última parte dessa aula. Nós não vamos conseguir matar inquérito policial, também não estava preocupado em uma aula só, porque é muita coisa, mas vamos fechar essa aula falando sobre as características do inquérito policial. Vai trazer coisa que a gente já falou, vai trazer coisa que é novidade, então foca principalmente por conta da Lei 13.245, que mexeu lá no Estatuto da OAB, que alterou bastante coisa e tem sido muito cobrado esse assunto, características, por conta das novidades introduzidas pela nova legislação. Vamos lá. Primeira característica do inquérito policial. O inquérito será escrito. Primeira característica que é óbvia. O inquérito será escrito. Tudo que for produzido durante o inquérito policial tem que ser documentado. Tudo que for produzido tem que ser escrito, tem que ser anotado. Só que o próprio Código de Processo Penal vai trazer uma exceção a essa regra. Eu vou jogar na sua tela logo de cara os primeiros artigos que a gente tem que desenvolver, o artigo que fala sobre a escrita e o artigo que fala sobre essa possibilidade de não utilização do método escrito, o método audiovisual. Está na sua tela, vamos ler, daqui a pouco a gente retorna para cá. Artigo 9º do CPP fala assim: todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzida a escrito ou datilografadas, e nesse caso, rubricadas pela autoridade. Então a ideia é tudo ser guardado numa documentação só e reduzir aquilo a escrito. Tem que estar anotadinho, escritinho, bonitinho. Tá? Aí vem o artigo 405, parágrafo 1º, e fala assim: sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas. Por que ele fala sempre que possível? Porque não é toda a delegacia que tem preparação para isso. Será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Aí o parágrafo 2º fala que no caso do registro por meio audiovisual será encaminhada às partes cópia do registro original sem necessidade de transcrição. Vem para cá. Percebe? A regra é ser reduzido a termo, ser colocado em documento por escrito. Nada impede que eu possa colher depoimentos, testemunhos através de audiovisual, através de procedimento de datilografia. Tá? Então é interessante que ele mesmo traz no seu bojo de texto uma possibilidade de não ser necessariamente escrito. E quando não há essa produção escrita, eu não preciso transcrever isso, eu entrego a cópia daquilo que foi utilizado como meio de reserva da informação. Mas de regra, é escrito. Inquérito policial tem que ser documentado de alguma forma. Claro que o código antigo não tinha como prever que a gente ia ter outros métodos um pouco mais de qualidade para armazenamento de informações. Segunda característica, é dispensável. Olha só. Adão, então quer dizer que eu posso ir direto à fase judicial sem passar pela fase investigatória? Tu me enganou, você falou que tem que ter. Não, não é isso. É que olha só. Como eu te falei lá na aula, na parte 2 dessa aula 1, o inquérito policial não é o único instrumento que eu tenho para investigação, para a fase investigativa. Então, assim, se por acaso eu utilizo um outro instrumento e esse outro instrumento já me traz os elementos informativos necessários para a composição de um processo, eu dispenso o inquérito policial. O exemplo clássico eu já te dei, a sindicância. Se a própria sindicância sozinha já consegue levantar as informações necessárias para a produção de um processo, eu dispenso o inquérito. Então, preste atenção, eu não estou te dizendo que a fase investigativa é dispensável, porque não é. Eu estou te dizendo que o inquérito policial é dispensável porque existem outros instrumentos e se esse outro instrumento já levantar a informação necessária, não há por que perder tempo com o inquérito policial. Quer provas? Vai para a tela. Artigo 39, parágrafo 5º do nosso Código de Processo Penal fala assim: o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia num prazo de 15 dias. Aí vai trazer a característica de prazo que ele tem para oferecer. Você está entendendo a pegada? Se por acaso eu conseguir levantar informações, lembra que eu te falei que tem um instrumento de investigação próprio do Ministério Público? Se ele conseguir ali já ter os elementos necessários para a garantia da autoria, da materialidade, não tem por que eu perder tempo com o inquérito. Então eu dispenso o inquérito policial e vou direto para a fase judicial. Agora, isso não quer dizer que não teve a fase investigativa. Deu para entender a pegada? Fácil, né? Até aqui, tranquilo. Eu acho que o grande problema está nessa terceira característica aqui.
a grande alteração, a grande loucura, no bom sentido que aconteceu com a mudança do artigo 7º do Estatuto da OAB e também com o advento da lei das organizações criminosas, é essa característica. O inquérito policial é sigiloso. É importante você entender que existe o princípio da publicidade lá no processo judicial. Mas eu não estou na fase judicial. E aqui, pelo contrário, a regra não é o inquérito ser público, é ser sigiloso. Gente, é retardado. Se eu estou fazendo uma investigação criminal, o cara não tem que saber que ele está sendo investigado. As informações não tem que vazar. Se eu fizer uma investigação pública, se eu for grampear um cara, interceptar uma comunicação telefônica, não vai adiantar nada, que o cara já sabe. Então é óbvio que para que eu consiga, para a consecução da finalidade real do inquérito policial, que além de ser preservadora, lembre-se, é preparatória para um processo, ele tem que ser sigiloso. Só que aí é que entra o grande detalhe que você precisa entender bem. Alterações do Estatuto da OAB. Eu vou colocar na tela para você a previsão do sigilo e eu vou colocar como funciona o afastamento e a garantia do sigilo. Então vamos trabalhar algumas coisinhas aqui. Vamos bater ela, olha só. Artigo 20 do Código de Processo Penal. A autoridade assegurará, no inquérito, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então entenda que você está de saco cheio do princípio da publicidade, né? Ah, pô, Dal, mas tem que ser público, ato público, processo público. Não estou falando de processo, estou falando de investigação. E a regra para nós é que a investigação seja sigilosa. Aí, Dal, você aplica o sigilo a todo mundo? Não. Tem 3 instituições que não se aplica o sigilo. Óbvia, o juiz. Porque o juiz ele precisa participar da fase investigatória. Imagina que eu dependo de uma autorização judicial para alguma coisa. Se o juiz não sabe, ele não vai assinar a autorização. Isso é uma questão de lógica. O Ministério Público. Porque sendo ele autor do caso ou não, ele fiscaliza, né? Então ele tem que fazer alguma coisa. Mas é óbvio, o MP ele vai ter acesso à investigação. E o advogado? O sigilo não se aplica ao advogado. E é esse ponto que eu vou começar a trabalhar com você. Tudo começou com uma súmula vinculante do STF, a súmula número 14. Eu vou deixar na tela, eu vou jogar na tela muitos artigos agora. Se for necessário, a gente volta para cá para eu te explicar, mas eu vou te explicando com ele na tela, porque eu preciso apenas destacar algumas coisas. Mas vamos lá, vamos devagar, porque isso aqui é muito importante para a tua prova. Súmula 14, súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, presta atenção, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão competente de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então vem para cá, primeira coisa. Essa súmula diz o seguinte: é garantido ao advogado que o sigilo não será aplicado contra ele. Porém, esse sigilo é limitado. Ou melhor, esse não sigilo é limitado. A atuação investigativa, é claro que se eu chegar e falar assim, ó, vamos deflagrar uma ação que vai requerer uma interceptação telefônica do seu cliente. Porra, o que o advogado vai fazer? Cliente, não liga pra ninguém não. Isso é uma questão de lógica. Então o que o STF falou? É garantido acesso do defensor, desde que já tenham sido documentados os atos. Enquanto eu estou em fase de produção dos elementos, sigiloso até para advogado. O advogado só vai ter acesso quando eu for documentar a interceptação telefônica. Por exemplo, o chamado laudo de gravação. Aí ele vai ter acesso. Então, enquanto eu estou produzindo, enquanto está sendo produzido o elemento informativo, o sigilo se aplica ao advogado também. Porém, a partir da documentação do ato, o sigilo não se aplica mais. Deu para entender a pegada? Então cuidado com essa súmula. Não entenda que o advogado pode acompanhar então tudo na fase investigativa. Não, tudo que foi documentado. Aí vem o Estatuto da OAB. Vamos lá. O artigo 7º sofreu uma alteração nos seus incisos, teve vários parágrafos também que foram trazidos ali para atacar esse ponto. Vamos para o inciso 14 falar sobre sigilo e o advogado durante a fase investigatória. Vamos para a tela. Artigo 7º, inciso 14, fala assim: examinar,
em qualquer instituição responsável. Essa foi uma das mudanças, né, que antigamente era só a localidade do departamento policial, agora não é qualquer instituição, por conduzir a investigação. Mesmo sem procuração, calma que eu vou te explicar isso aqui daqui a pouquinho, autos de flagrante e investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar a peça e tomar apontamento em meio físico ou digital. Deixa eu te explicando cada um deles de acordo com os parágrafos que explicam esse inciso, tá? Para a gente evitar a fadiga. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Ponto. Vem aqui. Você percebeu que o inciso 14 falou, olha, o advogado tem acesso a tudo que está sendo feito na fase investigatória sem procuração. Aí vem o parágrafo 10 e fala assim, aqueles autos que foram decretados sigilo, eu preciso de procuração. Então é uma questão de prova que afirme, todos os autos produzidos na fase investigatória serão de acesso pleno ao advogado, atenção, sem procuração, tá certo? Não. Porque veja bem, imagina que você tenha ali um auto produzido que vai trazer, inclusive, a questão da intimidade, da necessidade da privacidade da pessoa. Deixa eu até te mostrar isso melhor. O cara está fazendo lá um depoimento, está passando uma informação e vai dizer exatamente quem é o estuprador da parada. Se ele está fazendo esse depoimento, ele não quer aparecer, ele só quer indicar para poder servir de base. Imagina você chamar o advogado e falar assim, advogado, vem cá. Não, por favor, dá para falar para ele quem é o estuprador, quem é o assassino, quem é o drogado, quem é o, sei lá, dono da boca. Então, tem algumas situações em que o sigilo é garantido. Nesse caso, se o advogado... Não quer dizer que o advogado não vai ter acesso, não. O que eu estou dizendo é que nesses casos de autos que são sigilosos, por uma questão de privacidade, por uma questão de interesse público, nesses casos, para o advogado ter acesso, ele tem que ter procuração. É isso que ele está querendo dizer, tá? Eu não estou dizendo para você que ele não vai ter acesso, ele vai. Porque está acusando meu cliente é quem? Eu tenho que saber também, eu tenho que conseguir atingir, né, tirar a moral do testemunha, tirar a ideia de que a testemunha é viável. Mas, para esse caso, não adianta ser sem procuração. Tem que ter procuração, tem que constituir procuração. Então, olha só, regra, o advogado pode ter acesso a todos os elementos da fase investigativa, desde que documentados, por favor, mesmo estando sem procuração, salvo aqueles autos armazenados com sigilo. Para esse caso, precisa de procuração. Então, tá? Porque o cara que lê só o inciso 14, então tranquilo, sem procuração. Qualquer coisa que faça sem procuração tá certo. Não tá. Segundo parágrafo importante, está na tela, parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, que é esse caso de acesso, né, examinar os autos de flagrante investigação, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade da diligência. Como eu te falei, isso aqui é só uma confirmação daquilo previsto lá na súmula vinculante. Se eu vou fazer uma interceptação, se eu vou fazer, sei lá, um flagrante ali, se eu avisar para o cara avisa para o cliente dele. Então, se a autoridade competente estabeleço que o acesso àquela informação ali vai comprometer a produção do ato, já que ela não foi documentada ainda está para ser documentado, eu posso restringir. Então isso aqui é só uma confirmação da súmula. Quando está documentado não tem conversa, agora enquanto não for documentado eu posso restringir esse acesso. Parágrafo 12, que também vai falar, a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará a responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. O que ele está dizendo aqui? Também eu não vou dar todo o poder para a autoridade competente, o delegado sair limitando o meu acesso, me dá apenas o quê? Porque aí, quando eu falo que não foi documentado ainda, eu posso postergar a documentação de um ato só para poder ferrar o advogado de defesa. Então, para evitar isso, se o ato já foi produzido, tem que ser, entre aspas, imediatamente documentado.
Então já passou por toda a fase investigativa, pelo menos naqueles elementos investigativos necessários para a produção daquele elemento informativo. Se eu já passei por tudo, tem que documentar. Se eu chegar lá e pedir, não foi documentado ainda, mas espera aí, vocês estão fazendo alguma coisa ainda? Não, já acabou. Só não foi documentado, você não pode ter acesso. Então vai a merda. Eu vou responsabilizar criminalmente, né, esse cara, funcionalmente esse cara, por abuso de autoridade, e ainda posso requerer ao juiz, tenho o direito de requerer ao juiz acesso aos documentos. Tranquilo? Então, o parágrafo 12 é a garantia do não abuso desse direito de limitação também pela autoridade competente. Aí a Lei 11.850, que é a Lei das Organizações Criminosas de 2013, traz no seu artigo 23 o seguinte: o sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvado referente a diligências em andamento. Então, só a confirmação. No caso de investigação que estiver atrelada a organizações criminosas, só vai ter acesso com autorização judicial. Então, aqui, em relação... O que eu quero que você entenda desse dispositivo que a gente acabou de ler? Se for investigação de organização criminosa, tem que ter autorização judicial para ter acesso, e de novo, aqueles que estão documentados. Porque ele falou salvo diligência em andamento, porque não há por que oferecer acesso àqueles autos. Tá? Então, olha como é que quando você fala do sigilo, tem tanta coisa para você destacar. Então, esse ponto aqui é aquele que eu vou pedir para você ver 200 vezes o vídeo. 200, 300 vezes, porque você tem que ter domínio sobre o sigilo, que essas mudanças todas são muito cobradas em prova. Quarta característica do inquérito policial, inquisitorial, como a gente falou. Eu falei para você que eu não ia me aprofundar na discussão, porque existe a corrente que entende que é erradíssimo dizer que inquérito policial é inquisitorial. Tem que dizer que ele é um procedimento de contraditório. Porque desde que ele disse lá que tem um acesso ao advogado, tem que ter contraditório para a defesa. Bom, o que a lei 13.245 fez foi criar essa bagunça que até hoje você vai encontrar textos atacando quem diz que é inquisitorial e você vai encontrar textos dizendo que é retardado quem não entende como inquisitorial. Bom, para fins de concurso público, o inquérito policial é inquisitorial. Ainda não há pensamento no concurso público, tá, em bancas de concurso, de fugir dessa caracterização, até porque a doutrina mesmo não se acertou. Então isso não é problema nosso. E hoje os atos são conduzidos no sistema inquisitorial. O que é isso? Já falamos. Não tem que garantir contraditório para a defesa, e a própria autoridade policial, que é quem conduz o ato, ela pode determinar as diligências necessárias para a formação do elemento informativo, sem precisar da autoridade judicial. Te dei o exemplo até da prova não repetível. Não depende da autorização judicial. As diligências em si para elemento informativo, não vou ter que pedir para o juiz. O juiz, ele só participa, olha só, apesar da fase investigativa ser conduzida pela autoridade policial, não quer dizer que o juiz não participe, mas o juiz só participa aqui se ele for provocado, se ele for convocado a participar. Porque o problema do juiz é lá, na fase judicial. Tá? Então, o inquisitorial, na apostila eu coloquei uma observação para você. Apesar da discussão recorrente, não se preocupe para concurso público, a menos que a doutrina se resolva. Aí eu gravo um vídeo só para falar sobre isso, mas por enquanto é inquisitorial. Tá tranquilo? Quinta característica do inquérito policial, ele é discricionário. O que significa isso? O inquérito policial ele será conduzido pela autoridade policial competente, dentro dos limites da lei, porém com controle sobre a produção de atos ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que durante a fase de investigação, fase investigativa, o advogado lá de defesa, só para poder enrolar, começa a indicar, tem que escutar testemunha tal, você tem que procurar tal pessoa. Começa a criar situação para desviar o direcionamento da ação. Se o delegado perceber que aquilo vai ser procrastinatório, que aquilo ali só vai desviar a atenção, só vai afastar a produção dos elementos informativos necessários, o delegado pode simplesmente dizer, não vou fazer. O delegado não tem obrigação nenhuma de fazer o que a parte requer. Ele vai fazer somente aquilo que ele considere que é realmente essencial. Agora, dentro do limite legal. A lei vai dar esse poder de convicção
esse poder de condução, melhor dizendo, mas ele não dá poder pleno. Isso, aliás, Deus é Pai. Porque numa das mudanças que foi feita, né, por conta das legislações mais atuais, uma previsão lá daquela lei que a gente acabou de falar, 12.830, de 2013, tinha um parágrafo, o parágrafo 3º do artigo 2º, salvo engano da minha parte, que falava que era livre o convencimento do delegado. Aí foi vetado, graças a Deus, que aí também é demais, né? O cara vai virar Deus. Já não basta juiz achar que é Deus, delegado também está fudido. Então qual é a pegada aqui? É discricionário dentro do limite da lei. Deixa eu te mostrar legislação para a gente poder firmar bem essa característica. Olha só, presta atenção no artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então eu posso procurar a autoridade policial e falar, faça tal coisa. Se ele achar que não deve, ele não vai fazer. É discricionário. Só que, olha o artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Tem limite. Além do limite legal de que eu não posso sair negando qualquer coisa, eu tenho que ter motivo para isso, eu também tenho um limite de arquivamento. Inquérito nunca poderá ser determinado arquivamento pela autoridade policial. Presta atenção. A história aqui é que isso é problema do Ministério Público, isso não é problema do delegado. Então, pega bem artigos 14 e 17 do CPP, que eles são muito importantes sobre isso. Deixa eu te mostrar lá o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 2.830. Eu te falei que o 3º foi vetado, Deus é Pai, né? Que transformava o delegado em Jesus Cristo. Mas olha só, durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Então ele tem o poder de conduzir, mas não tão livre assim, né? Ele tem limites. Vai destacar uma coisa. As partes, o representante, o delegado ele pode se negar, desde que obviamente tenha uma motivação legal para essa negativa. Agora, se o pedido for ministerial, o que significa isso? Pedido feito pelo Ministério Público, o delegado só vai... Presta atenção nisso. Não estou te dizendo que o delegado não pode negar pedido do Ministério Público. O delegado só vai negar uma requisição feita pelo Ministério Público, a chamada requisição ministerial, se ela não tiver fundamento. Se for uma requisição absurda, idiota, o delegado nega. Agora, requisição ministerial fundamentada, não há nenhum direito do delegado negar. Vou te dar um exemplo que é patético. Eu escutei isso eu estava lendo, inclusive, e escutei um professor comentando isso. Um promotor de justiça que fez a requisição para o delegado numerar as páginas do inquérito. Vai se ferrar, né, porra? Aí o delegado falou, vai para casa do chambralho, que dá licença, né? Então, requisições... tem coisas que são rock and roll, cara. Tem coisas que são rock and roll. Então, requisição que tenha fundamento, tem um motivo para aquela requisição do Ministério Público, beleza, o delegado tem que aceitar. Agora, se o delegado perceber que aquela requisição ministerial não tem fundamento, é infundada, ele vai negar. Então perceba, a discricionariedade não permite negativa de requisição ministerial fundada. Tranquilo? E por último, o inquérito policial tem característica de ser temporário. E eu já vou te mostrar isso na tela. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou seja, prisão em flagrante, começa a contar 10 dias já da prisão. Se eu mandei prisão preventiva, do dia que eu executei a prisão, que eu levei o cara à prisão, começa a contar prazo de 10 dias, lembrando da regra de contagem de prazo. Se você não sabe, relate que a gente vai falar mais pra frente. Ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Não importa qual foi o meio, se o cara está solto, ele não foi preso ou ele pagou uma fiança, não importa, se ele está solto, eu tenho um prazo de 30 dias. Só que atenção, parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. O que esse parágrafo 3º está dizendo? O que significa ser temporário? O inquérito policial tem prazo para acabar. Então, o cara está solto, 30 dias. É o tempo que eu tenho para levantamento de informações para poder oferecer à fase judicial. Tá? Oferecer para o titular da ação a propositura da fase judicial. Se o cara estiver preso, 10 dias. Lembrando o início da contagem. Prisão em flagrante, dá prisão em flagrante. Prisão preventiva, dá execução da ordem de prisão preventiva. Não é da
da ordem sendo despachada. Se o juiz permitir decretar a prisão preventiva, não quer dizer que você vai contar já da permissão, é da execução do ato. Tenho 10 dias para realizar. Só que o parágrafo 3º fala o seguinte: se for uma situação muito complexa, eu, autoridade policial, posso requerer ao juiz que os autos voltem para mim, ou seja, que o prazo seja prorrogado para que eu continue realizando outras diligências. A palavra ulterior é sinônimo de posterior, tá? Então, ulteriores diligências, diligências posteriores. Isso traz a possibilidade de você ficar renovando o prazo de 30 dias ad eternum, como diriam por aí. Só que hoje o STF, a STJ, a jurisprudência, todo mundo entende também que você não vai postergar até o final da vida da pessoa, né? Porque tem situações que você vai prorrogando o prazo, e isso afeta muito a vida pessoal daquele futuro acusado judicial. Então existe um limite, não está na lei, mas o limite é o senso, bom senso e a questão lógica que o juiz vai determinar. Mas, parágrafo 3º não traz limite. O juiz pode prorrogar esse prazo, tá, pelo tempo que ele achar. Você vê que ele vai marcar a prorrogação, vou te dar mais 30 dias, vou te dar mais 20 dias, vou te dar mais 15, não sei. E pode ficar prorrogando igual um corno. Aí é claro que eu tenho que comprovar que a diligência é complexa, que o ato que eu tô, a situação que eu estou investigando é muito complexa e eu preciso de mais tempo. Tranquilo? Tu tá, já muita coisa, né? Pois bem, por isso que a gente vai parar essa aula 1 aqui, pelo amor de Deus, é muita informação. Se prepare para a aula 2, que isso é só o começo, tá? Um abraço.